Apoie este canal para que possamos manter nosso projeto de distribuir audiolivros de qualidade gratuitamente para todos. A sua ajuda é essencial para mantermos o nosso trabalho. Faça uma doação pelo Pix de qualquer valor pela chave telefônica na descrição abaixo, ou pelo link do QR Code na descrição do vídeo. Se preferir transferência bancária, confira as informações na descrição abaixo. Muito obrigado. Quimera Audiolivros apresenta Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, publicado sob a direção de Allan Kardec, 1858, primeiro ano, maio, primeira parte. Teoria das manifestações físicas, primeiro artigo. Concebe-se facilmente a influência moral dos espíritos e as relações que possam ter com nossa alma ou com o espírito em nós encarnado. Compreende-se que dois seres da mesma natureza possam comunicar-se pelo pensamento, que um de seus atributos, sem o auxílio dos órgãos da palavra, porém, mais difícil de compreender, são os efeitos materiais que eles podem produzir, tais como ruídos, movimentos de corpos sólidos e aparições, sobretudo as tangíveis. Vamos tentar dar a explicação, segundo os próprios espíritos e conforme a observação dos fatos. A ideia que fazemos da natureza dos espíritos torna, à primeira vista, incompreensíveis esses fenômenos. Disse que o espírito é a ausência completa da matéria, portanto não pode agir materialmente. Ora, aí está o erro. Interrogados sobre a questão de saber se são imateriais, assim responderam os espíritos. Imaterial não é bem o termo, porquanto o espírito é alguma coisa, sem o que seria nada. É, se quiserdes, matéria, mas de tal forma etérea, que para vós é como se não existisse. Assim, o espírito não é, como alguns pensam, uma abstração, é um ser, mas cuja natureza íntima escapa totalmente aos nossos sentidos grosseiros. Encarnado no corpo, o espírito constitui a alma. Quando deixa com a morte, não sai despojado de todo o envoltório. Dizem-nos todos que conservam a forma que tinham quando vivos, e, de fato, quando nos aparecem, geralmente é sob aquela, porque os conhecemos na terra. Observemo-los atentamente no momento em que acabam de deixar a vida. Acham-se em estado de perturbação. Ao seu redor tudo é confuso. Vêem seu corpo são ou mutilado, segundo o gênero de morte. Por outro lado, veem-se e sentem-se vivos. Alguma coisa lhes diz que aquele é o seu corpo e não compreendem, porque deles estão separados. O laço que os unia, pois, não está ainda completamente rompido. Dissipado esse primeiro momento de perturbação, o corpo torna-se para eles uma roupa velha, da qual se despojaram, e que não lamentam, mas continuam a se ver em sua forma primitiva. Ora, isto não é um sistema. É o resultado das observações feitas com inúmeros sensitivos. Que se reportem agora, ao que narramos de certas manifestações produzidas pelo Sr. Home e outros médiuns desse gênero. Aparecem mãos, que têm todas as propriedades de mãos vivas, que tocamos, que nos seguram, e que se esvanecem repentinamente. Que devemos concluir disso? Que a alma não deixa tudo no caixão, e que leva alguma coisa consigo. Assim, haveria em nós duas espécies de matéria. Uma grosseira, que constitui o envoltório externo, a outra sutil e indestrutível. A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação da primeira, daquela que a alma abandona. A outra se libera e segue a alma que, dessa maneira, continua tendo sempre um envoltório. É o que chamamos perispírito. Essa matéria sutil, extraída por assim dizer de todas as partes do corpo ao qual estava ligada durante a vida, dele conserva a forma, eis porque os espíritos se veem, e porque nos aparecem tais quais eram quando vivos. Mas essa matéria sutil não tem a tenacidade, nem a rigidez da matéria compacta do corpo, é, se assim nos podemos exprimir, flexível e expansível, por isso a forma que toma, embora calcada sobre a do corpo, não é absoluta. Dobra-se à vontade do espírito, que pode dar-lhe tal ou qual aparência, à sua vontade, ao passo que o envoltório sólido oferece-lhe uma resistência insuperável.
Desembaraçado desse entrave que o comprimia, o perispírito dilata-se, ou se contrai, transforma-se, presta-se a todas as metamorfoses, segundo a vontade que atua sobre ele. Prova observação, e insistimos nesse vocábulo observação, porque toda a nossa teoria é consequência de fatos estudados, que a matéria sutil, que constitui o segundo envoltório do espírito só pouco a pouco se desprende do corpo, e não instantaneamente. Assim, os laços que unem a alma e o corpo não são subitamente rompidos pela morte. Ora, o estado de perturbação que observamos dura todo o tempo em que se opera o desprendimento. O espírito não recobra a inteira liberdade de suas faculdades, nem a consciência clara de si mesmo, senão quando esse desprendimento é completo. A experiência prova ainda que a duração desse desprendimento varia segundo os indivíduos. Em alguns se opera em 3 ou 4 dias, enquanto em outros somente se completa ao cabo de vários meses. Assim, a destruição do corpo e a decomposição pútrida não bastam para operar a separação. Eis porque certos espíritos dizem: sinto os vermes a me roerem. Em algumas pessoas, a separação começa antes da morte. São as que em vida se elevaram, pelo pensamento e pela pureza de seus sentimentos, bem acima das coisas materiais. Nelas a morte encontra apenas fracos liames entre a alma e o corpo, e que se rompem quase instantaneamente. Quanto mais o homem viveu materialmente, quanto mais seus pensamentos foram absorvidos nos prazeres e nas preocupações da personalidade, tanto mais tenazes são esses laços. Parece que a matéria sutil se identifica com a matéria compacta e que entre elas haja coesão molecular, daí porque não se separam senão lenta e dificilmente. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, quando ainda existe união entre o corpo e o perispírito, conserva este muito melhor a impressão da forma corpórea, da qual reflete, por assim dizer, todos os matizes, e mesmo todos os acidentes. Eis porque um supliciado nos dizia, poucos dias após a sua execução: se pudesseis ver-me, ver-me-íeis com a cabeça separada do tronco. Um homem que morreu assassinado, nos dizia: vede a ferida que me fizeram no coração. Acreditava que poderíamos vê-lo. Essas considerações levaram-nos a examinar a interessante questão da sensação dos espíritos e de seus sofrimentos. Falo-emos em outro artigo, limitando-nos aqui ao estudo das manifestações físicas. Imaginemos, pois, o espírito revestido de seu envoltório semimaterial, ou perispírito, tendo a forma, ou a aparência que possuía quando encarnado. Alguns até se servem dessa expressão para se designarem. Dizem: minha aparência está em tal lugar. Evidentemente, estão aí os manes dos antigos. A matéria desse envoltório é bastante sutil para escapar à nossa vista, em seu estado normal, mas nem por isso deixa de ser visível. Nós a percebemos, primeiro, pelos olhos da alma, nas visões produzidas durante os sonhos, porém, não é disso que vamos nos ocupar. Essa matéria eterizada é passível de modificações, e o próprio espírito pode fazê-la sofrer uma espécie de condensação, que a torna perceptível aos olhos materiais. É o que acontece nas aparições vaporosas. A sutileza dessa matéria permite-lhe atravessar os corpos sólidos, razão por que tais aparições não encontram obstáculos, e por que tantas vezes se desvanecem através das paredes. A condensação pode chegar a ponto de produzir a resistência e a tangibilidade. É o caso das mãos que podemos ver e tocar, mas essa condensação, única palavra de que nós podemos servir para exprimir o nosso pensamento, embora a expressão não seja perfeitamente exata, essa condensação, dizíamos, ou melhor, essa solidificação da matéria eterizada, é apenas temporária ou acidental, visto não se encontrar em seu estado normal. Daí porque essas aparições tangíveis, num determinado momento, nos escapam como uma sombra. Assim, do mesmo modo que vemos um corpo, se nos apresentar em estado sólido, líquido ou gasoso, conforme seu grau de condensação, de igual modo a matéria do perispírito, poderá apresentar-se em estado sólido, vaporoso visível, ou vaporoso invisível. Veremos, a seguir, como se opera essa modificação. A mão aparente tangível oferece uma resistência, exerce uma pressão, deixa impressões,
opera uma atração sobre os objetos que seguramos, há, pois, nela uma força. Ora, esses fatos, que não são hipóteses, podem conduzir-nos à explicação das manifestações físicas. Notemos, em primeiro lugar, que essa mão obedece a uma inteligência, visto agir espontaneamente, que dá sinais inequívocos de vontade e obedece a um pensamento. Pertence, pois, a um ser completo, que se nos revela apenas por essa parte de si mesmo, e a prova disso é a impressão que produz das partes invisíveis, os dentes deixando marcas impressas na pele e provocando dor. Entre as diferentes manifestações, uma das mais interessantes, sem dúvida, é o toque espontâneo dos instrumentos musicais. Os pianos e os acordeões parecem ser, para esse efeito, os instrumentos de predileção. Esse fenômeno explica-se muito naturalmente pelo que o precede. A mão que tem a força de segurar um objeto pode muito bem apoiar-se sobre as teclas e fazê-las ressoar. Aliás, por diversas vezes vimos os dedos da mão em ação, e, quando a mão não é vista, vêem-se as teclas se agitarem e o fole abrir-se e fechar-se. Essas teclas só podem ser movidas por mão invisível, dando prova de sua inteligência, tocando áreas perfeitamente ritmadas, e não como sons incoerentes. Uma vez que essa mão pode enfiar-nos as unhas na carne, beliscar-nos, arrebatar aquilo que temos na mão, desde que havemos apanhar e transportar um objeto, como faríamos nós mesmos, pode muito bem dar pancadas, levantar e derrubar uma mesa, agitar uma campainha, puxar cortinas e, até mesmo, dar-nos uma bofetada invisível. Sem dúvida perguntarão como pode essa mão ter a mesma força, tanto no estado vaporoso invisível quanto no estado tangível. E por que não? Não vemos o ar derrubar edifícios, o gás lançar projéteis, a eletricidade transmitir sinais, e o fluido do ímã levantar massas? Por que a matéria eterizada do perispírito seria menos poderosa? Não a queiramos submeter às nossas experiências de laboratório e às nossas fórmulas algébricas, sobretudo por havermos tomado os gases como termo de comparação, não lhes vamos atribuir propriedades idênticas, nem computar suas forças, como calculamos a do vapor. Até o momento ela escapa a todos os nossos instrumentos, é uma nova ordem de ideias, que está fora da alçada das ciências exatas. Eis porque essas ciências não nos oferecem aptidão especial para as apreciar. Demos essa teoria do movimento dos corpos sólidos sob a influência dos espíritos, somente para mostrar a questão sob todas as faces, e provar que, sem nos afastarmos muito das ideias preconcebidas, podemos dar-nos conta da ação dos espíritos sobre a matéria, mas outra há, de elevado alcance filosófico, dada pelos próprios espíritos, e que lança sobre essa questão uma luz inteiramente nova. Compreendê-la-emos melhor depois de havermos lido. Aliás, é útil conhecer todos os sistemas, a fim de se poder compará-los. Resta, pois, explicar agora como se opera essa modificação da substância eterizada do perispírito, por que processo o espírito opera, e, em consequência, qual o papel dos médiuns de efeitos físicos na produção desses fenômenos, aquilo que nele se passa em tais circunstâncias, a causa e a natureza de suas faculdades, etc. É o que faremos no próximo artigo. O espírito batedor de Bergsaberno. Já tínhamos ouvido falar de certos fenômenos espíritas, que em 1852, fizeram muito alarido na Baviera renana, nos arredores de Spira, e sabíamos até que um relato autêntico havia sido publicado numa brochura alemã. Depois de longas e infrutíferas pesquisas, uma dama, dentre as nossas assinantes da Alsácia, demonstrando nessa circunstância um zelo e uma perseverança, de que lhe seremos eternamente agradecidos, finalmente conseguiu obter um exemplar daquela brochura, e nos-lo ofereceu. Damos, a seguir, sua tradução em extenso. Sem dúvida será lida com grande interesse, pois, dentre tantas outras, é uma prova a mais, de que os fatos desse gênero são de todos os tempos e países, já que ocorreram numa época, em que apenas se começava a falar em espíritos. Prefácio. Há vários meses um acontecimento muito estranho, tornou-se o assunto preferido de todas as conversas em nossa cidade, e em seus arredores. Referimo-nos ao batedor, como é chamado, da casa do alfaiate Pierre Sanger.
Até então nos abstivemos de qualquer relato em nossa folha, o Jornal de Belizaberne, sobre as manifestações que se produziram nessa casa desde o dia 1º de janeiro de 1852. Como, porém, chamaram a atenção geral, a tal ponto que as autoridades se sentiram no dever de pedir ao Dr. Beltiner uma explicação a esse respeito, chegando o Dr. Duping, de Spira, a dirigir-se ao local para observar os fatos, não nos podemos furtar, por mais tempo, ao dever de dar-lhes publicidade. Não esperem nossos leitores uma apreciação nossa sobre a questão, pois nos sentiríamos muito embaraçados. Deixamos essa tarefa aos que, pela natureza de seus estudos e de sua posição, estão mais aptos a se pronunciarem, o que, aliás, farão sem dificuldade, caso consigam descobrir a razão daqueles efeitos. Quanto a nós, limitar-nos-emos ao simples relato dos fatos, principalmente daqueles que testemunhamos, ou que ouvimos de pessoas dignas de fé, deixando que o leitor forme a sua própria opinião. F. A. Blanc, redator do Jornal de Belizaberne, maio de 1852. No dia 1º de janeiro deste ano, 1852, na casa em que habitava, e num quarto vizinho ao em que comumente ficava, a família Pierre Sanger, de Belizaberne, ouvi um ruído, como se fora um martelamento, iniciando-se por golpes surdos, que pareciam vir de longe, e que se tornavam progressivamente mais fortes e distintos. Esses golpes davam a impressão de ser desferidos contra a parede, perto da qual se achava o leito onde dormia seu filho, de 11 anos de idade. Habitualmente era entre 9h30 e 10h30 que o ruído se fazia ouvir. A princípio o casal Sanger não lhe deu maior importância, porém, como tal singularidade se repetisse a cada noite, pensaram que poderia vir da casa vizinha, onde, à guisa de passatempo, um enfermo se distraísse em tamborilar contra a parede. Contudo, logo o casal se convenceu de que o doente não era nem poderia ser a causa do ruído. O chão do quarto foi revolvido, a parede derrubada, mas sem qualquer resultado. O leito foi removido para o lado oposto do quarto, e então, coisa admirável, o ruído passou a ser ouvido desse lado, tão logo o menino dormia. Estava muito claro que de alguma forma a criança tomava parte na manifestação daquele ruído. Como as pesquisas da polícia nada descobriram, começou-se a pensar que o fenômeno pudesse ser atribuído a uma doença do garoto, ou a uma particularidade de sua conformação. Contudo, nada até agora veio confirmar essa hipótese. É ainda um enigma para os médicos. Com o passar do tempo, a coisa não fez senão desenvolver-se, o ruído se prolongou além de 1 hora, e as batidas tinham mais força. A criança foi trocada de quarto e de leito, mas o batedor se manifestou nesse outro quarto, sob a cama, na cama e na parede. As batidas não eram idênticas, ora, eram fortes, ora fracas e isoladas, ora, enfim, sucedendo-se rapidamente e seguindo o ritmo das marchas militares e dos bailados. O garoto ocupava, desde alguns dias, o quarto acima mencionado quando notaram, durante o sono, que ele emitia palavras curtas e incoerentes. Logo se tornaram mais distintas e mais inteligíveis. Dir-se-ia que a criança conversava com outra pessoa, sobre a qual tinha autoridade. Entre os fatos que diariamente se produziam, o autor desta brochura narrará um, do qual foi testemunha. Achava-se a criança no leito, deitada sobre o lado esquerdo. Tão logo pegou no sono, os golpes começaram, pondo-se ela a falar assim: tu, bate uma marcha. E o batedor batia uma marcha que se assemelhava bastante a uma marcha da Bavária. A ordem de alto, dada pela criança, o batedor parou. Então a criança ordenou: bate 3, 6, 9 vezes, e o batedor executou a ordem. A uma nova ordem de bater 19 golpes, 20 pancadas fizeram-se ouvir. Completamente adormecida, a criança disse: não está certo, são 20 golpes, e logo 19 golpes foram contados. Em seguida, o menino ordenou 30 golpes. Ouviram-se 30 batidas. 100 golpes. Não se pôde contar senão até 40, tão rapidamente se sucediam as pancadas. Ao último golpe, disse o garoto: muito bem, agora 110. Aqui só se pôde contar cerca de 50 pancadas.
Quando soou o último golpe, o dorminhoco disse: "Não é isso, foram apenas 106 e logo mais 4 pancadas, fizeram-se ouvir para completar o número 110. Depois ele pediu: 1000, somente 15 golpes foram dados. Vamos. Diga-la." Houve ainda 5 pancadas, e o batedor parou. Então os assistentes tiveram a ideia de ordenar diretamente ao batedor, executando as ordens que lhe eram dadas. Ele se calou à ordem de alto: "Silêncio, paz." Depois, por si mesmo, e sem comando, recomeçou a bater. Num canto do quarto, em voz baixa, um dos assistentes disse que queria ordenar, apenas pelo pensamento, 6 batidas. O experimentador postou-se diante do leito, e não disse sequer uma palavra. Foram ouvidas as 6 pancadas. Ainda por pensamento foram comandados 4 golpes, e os 4 golpes foram batidos. A mesma experiência foi tentada por outras pessoas, nem sempre com sucesso. Logo a criança distendeu os membros, afastou o cobertor, e se levantou. Quando lhe perguntaram o que havia acontecido, respondeu que tinha visto um homem grande e mal encarado, que se mantinha diante de seu leito a apertar-lhe os joelhos. Acrescentou que sentia dor nos joelhos quando o homem batia. A criança dormiu novamente, e as mesmas manifestações se reproduziram, até que o relógio do quarto bateu 11 horas. De repente o batedor parou, o menino entrou em sono tranquilo, o que foi reconhecido pela regularidade da respiração, e nada mais foi ouvido naquela noite. Observamos que o batedor obedecia ao comando de bater marchas militares. Várias pessoas afirmaram que quando se lhe pedia uma marcha russa, austríaca ou francesa, ela era batida com muita exatidão. No dia 25 de fevereiro, estando adormecido, disse o menino: "Não queres mais bater agora, queres arranhar? Pois bem, quero ver como farás." Com efeito, no dia seguinte, 26, em lugar das pancadas, ouviu-se um arranhar que parecia vir do leito, e que se tem manifestado até hoje. Os golpes se misturavam à raspadela, ora alternadamente, ora simultaneamente, de tal sorte que nas áreas de marcha, ou de dança a raspadura marcava a primeira parte, e os golpes a segunda. Conforme o pedido, a hora do dia, e a idade das pessoas presentes eram indicadas por raspagem, ou por golpes secos. Em relação à idade das pessoas, às vezes havia erros, logo corrigidos na segunda ou terceira tentativas, quando se dizia que o número de pancadas não era exato. A miúde, em vez de dar a idade pedida, o batedor executava uma marcha. A linguagem da criança, durante o sono, tornava-se cada dia mais perfeita. Aquilo que a princípio não passava de simples palavras ou ordens muito breves ao batedor, com o tempo se transformou numa conversa ordenada com os pais. Assim, um dia ele se entreteve com a irmã mais velha sobre assuntos religiosos, e, em tom de exortação e de instrução, disse-lhe que devia ir à missa, orar todos os dias, e mostrar submissão e obediência aos pais. À noite, retomou o mesmo assunto de conversa. Em seus ensinamentos nada havia de teológico, mas apenas algumas noções que se aprende na escola. Antes dessas palestras, pelo menos durante 1 hora, ouviam-se pancadas e arranhões, não somente durante o sono do garoto, mas, até mesmo, no estado de vigília. Vimo-lo beber e comer, enquanto as batidas e raspadelas se manifestavam, e o vimos também, acordado, a dar ordens ao batedor, que foram todas executadas. Na noite de sábado, 6 de março, havendo o menino predito a seu pai, durante o dia, e completamente desperto, que o batedor apareceria às 9 horas, várias pessoas se reuniram na casa do Sanger. Às 9 horas em ponto, 4 golpes foram batidos na parede com tanta violência, que os assistentes se assustaram. Logo, e pela primeira vez, as batidas foram dadas na madeira da cama, e exteriormente, o leito abalou-se todo. Esses golpes manifestaram-se de todos os lados da cama, ora num lugar, ora noutro. As pancadas e as arranhaduras alternavam-se no leito. A uma ordem do menino, e das pessoas presentes, ora os golpes se faziam ouvir no interior do leito, ora no exterior. De repente, a cama levantou-se em sentidos diferentes, enquanto os golpes eram batidos com força.
Mais de 5 pessoas tentaram, sem sucesso, fazê-la voltar ao chão. Tendo sido abandonada, ela se balançou ainda por alguns instantes, retomando depois a sua posição natural. Esse fato já havia ocorrido uma vez, antes dessa manifestação pública. Toda noite também, a criança fazia uma espécie de discurso. Falaremos disso muito sucintamente. Antes de tudo é preciso notar que o garoto, assim que baixava a cabeça, logo dormia, e as pancadas e os arranhões começavam. Com os golpes, ele gemia, agitava as pernas e parecia sentir-se mal. O mesmo não ocorria com as raspadelas. Chegado o momento de falar, deitava sobre o dorso, e sua face tornava-se pálida, assim como suas mãos e braços. Com a mão direita fazia sinal, dizendo: "Vamos, vem para perto do meu leito e junta as mãos. Vou te falar do Salvador do mundo." Então cessavam os golpes e os arranhões, e todos os assistentes ouviam com respeitosa atenção o discurso do adormecido. A criança falava lentamente, e de modo muito inteligível em puro alemão, o que surpreendia bastante, tanto mais quanto se sabia que era menos adiantada do que seus colegas de escola, sobretudo em virtude de uma moléstia dos olhos que a impedia de estudar. Suas palestras versavam sobre a vida e as ações de Jesus, desde os 12 anos, de sua presença no templo com os escribas, de seus benefícios à humanidade e de seus milagres. Em seguida, estendia-se sobre o relato de seus sofrimentos, censurando severamente os judeus por o haverem crucificado, apesar de seus numerosos atos de bondade e de suas bênçãos. Terminando, o garoto dirigia a Deus uma prece fervorosa, rogando que lhe concedesse a graça de suportar, com resignação, os sofrimentos que lhe enviara, pois que o havia escolhido, para entrar em comunicação com o Espírito. Pedia a Deus não o deixasse morrer ainda, pois era apenas uma criança, e não queria baixar a tumba escura. Terminados seus discursos, recitava em voz solene o Pater Noster, após o que dizia: "Agora podes vir." Imediatamente as batidas e as arranhaduras recomeçavam. Ainda falou 2 vezes ao espírito, e, a cada uma delas, o espírito batedor parava. Dizia ainda algumas palavras e terminava assim: "Agora podes ir embora, em nome de Deus." E despertava. Durante essas conversas os olhos do menino ficavam bem fechados. Os lábios, porém, se mexiam. As pessoas que estavam mais próximas do leito podiam observar-lhe os movimentos. A voz era pura e harmoniosa. Ao despertar, perguntavam-lhe o que havia visto e o que se tinha passado. Respondia: "O homem que vem me ver, onde está ele?" "Perto de meu leito, com as outras pessoas." "Vistes as outras pessoas?" "Vi todas que estavam perto de meu leito." Compreende-se facilmente que tais manifestações encontraram muitos incrédulos, e que se supôs mesmo que essa história toda não passasse de mistificação, mas o pai era incapaz de charlatanice, sobretudo de um charlatanismo que teria exigido toda a habilidade de um prestidigitador profissional. Ele gozava da reputação de um homem honrado e honesto. Para responder a essas suspeitas, e fazê-las cessar, o garoto foi levado para uma casa estranha. Mal lá chegou, e as batidas e arranhaduras fizeram-se ouvir. Além disso, alguns dias antes tinha ido com sua mãe a um pequeno vilarejo chamado Capelle, a cerca de meia légua de distância, a casa da viúva Klein. Ele se disse fatigado. Deitaram-no sobre um canapé e logo, o mesmo fenômeno se produziu. Várias testemunhas podem confirmar o fato. Embora a criança demonstrasse estar bem de saúde, devia, apesar disso, ser afetada por uma doença que, se não fosse provada pelas manifestações acima relatadas, pelo menos o seria pelos movimentos involuntários dos músculos e dos sobressaltos nervosos. Para terminar, destacamos que há algumas semanas, a criança foi conduzida à casa do Dr. Beltiner, onde deveria permanecer, a fim de que o sábio pudesse estudar de mais perto os fenômenos em questão. Desde então cessou todo o barulho na casa do Sanger, passando, todavia, a produzir-se na casa do Dr. Beltiner. Tais são, em toda a sua autenticidade, os fatos que se passaram. Nós os entregamos ao público sem emitir juízo de valor. Oxalá possam os mais entendidos dar-lhes uma explicação satisfatória. Blanc.
Considerações sobre o espírito batedor de Belizaberne. É fácil a explicação solicitada pelo narrador que acabamos de citar. Não existe senão uma, e apenas a doutrina espírita é capaz de fornecê-la. Esses fenômenos nada têm de extraordinário, para quem esteja familiarizado com os que nos habituaram os espíritos. Sabe-se que papel certas pessoas atribuem à imaginação. Sem dúvida, se a criança somente houvesse tido visões, os partidários da alucinação ter-se-iam sentido cobertos de razão. Mas aqui havia efeitos materiais de natureza inequívoca, e que tiveram um grande número de testemunhas. Seria preciso se imaginasse que todos estivessem alucinados, a ponto de pensar em ouvir o que de fato não escutavam, e verem a mobília mudando de lugar. Ora, nisso haveria um fenômeno mais extraordinário ainda. Aos incrédulos só resta um recurso. Negar é mais fácil e dispensa o raciocínio. Examinando as coisas do ponto de vista espírita, torna-se evidente que o espírito que se manifestou era inferior ao da criança, visto que lhe obedecia, era mesmo subordinado aos assistentes, pois que também lhe davam ordens. Se não soubéssemos pela doutrina que os espíritos ditos batedores estão embaixo na escala, aquilo que se passou seria uma prova disto. Realmente não se conceberia que um espírito elevado, assim como nossos sábios e filósofos, viesse divertir-se em bater marchas e valsas, numa palavra, a representar o papel de um pelotiqueiro, nem submeter-se aos caprichos dos seres humanos. Mostra-se sob os traços de um homem mal encarado, circunstância que não pode senão corroborar essa opinião. Em geral, a moral se reflete no envoltório. Para nós está, pois, demonstrado que o batedor de Belizaberne é um espírito inferior, da classe dos espíritos levianos, que se manifestou como tantos outros o fizeram e ainda fazem todos os dias. Agora, com que propósito veio? A notícia não diz que haja sido chamado. Hoje, que se tem mais experiência sobre essas coisas, não se deixaria vir um visitante tão estranho sem se informar o que ele quer. Portanto, só podemos fazer uma conjectura. É verdade que nada fez que revelasse maldade, ou má intenção, não experimentou o menino nenhum distúrbio, nem físico, nem moral, só os homens teriam podido perturbar sua moral, ferindo-lhe a imaginação com os contos ridículos, e é muito bom que não o tenham feito. Por muito inferior que fosse esse espírito, não era mau, nem malevolente, simplesmente era um desses espíritos tão numerosos que, sem cessar e sem o sabermos, nos rodeiam. Nessa circunstância pode ter agido por mero capricho, como também o poderia fazer por instigação de espíritos elevados, com vistas a despertar a atenção dos homens, e de os convencer da realidade de um poder superior, que se encontra fora do mundo corporal. Quanto ao menino, é certo que era um desses médiuns de efeitos físicos, dotados, malgrado seu, dessa faculdade, e que estão para os outros médiuns assim, como os sonâmbulos naturais, estão para os sonâmbulos magnéticos. Essa faculdade, dirigida por um homem experimentado nessa nova ciência, poderia ter produzido coisas mais extraordinárias ainda, susceptíveis de lançar nova luz sobre esses fenômenos, que não são maravilhosos senão para os que não os compreendem. Os melhores audiolivros para o estudo do Espiritismo, outras obras do Espiritismo, bem como audiobook de estudo espírita, para estudar Espiritismo. Nesse audiolivro espírita em específico, você vai aprender um pouco de como estudar o Espiritismo, mas nosso canal está cheio de audiolivros. Entre e confira o audiobook grátis, e se divirta aprendendo e estudando o Espiritismo. Quimera Audiolivros, o melhor lugar para encontrar o seu audiolivro grátis.